Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo bem com vocês aí? Eu sou o Thiago Lacerda aqui da Patrono e esse é mais um Todo Santo Dia, série diária de vídeos onde a gente conversa sobre os santos prescritos no dia de hoje, aqueles que estão escritos no Martiriológio Romano, ou seja, que a Santa Igreja prescreve a nós hoje a sua festa. Então, todos os dias nós temos muitos santos, às vezes 10, 11, às vezes 20, 20 e poucos. E nós encontramos o local correto para encontrar isso é no martiriológio. Então, todos os dias aqui nós destrinchamos o martiriológio romano. Eu falo um pouco do contexto de cada santo, a vida de alguns que eu conheço mais. A gente vai analisando alguns pontos que o próprio elogio, ou seja, é o texto sobre o santo ali no martiriológio nos traz, para que vocês possam, tendo isso na mente, no coração, ter novas devoções para que a divina providência utilize desse conhecimento adquirido para suscitar em vocês essas devoções. Então, vamos ao nosso martiriológio do dia 11 de fevereiro, mas antes eu vou pedir o teu like, a tua inscrição, a gente está tentando chegar nos 500 inscritos, vai ajudar bastante o canal aqui, não custa te inscrever. Vai lá e obviamente comenta aqui, porque isso é para ser uma conversa, então tu pode a qualquer momento estar assistindo aí, teve uma dúvida, tem uma correção, tem um complemento, vai lá, comenta, porque isso vai ajudar os outros que chegarem aqui depois. Bati no microfone. Ah, é importante, o microfone aqui é um detalhe, mas todos os detalhes estão feitos para vocês, o microfone está indicando a nossa cor litúrgica de hoje. Tô tentando manter isso aqui. Agora, uma novidade de alguns dias atrás. Mas vamos ao nosso martiriológio. Hoje nós temos um dia muito importante, uma aparição de Nossa Senhora famosa, importantíssima. O destaque do martiriológio romano nos diz o seguinte: Nossa Senhora de Lourdes, que 4 anos depois da proclamação da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, a humilde jovem Santa Maria Bernadette Soubirous viu várias vezes na gruta de Massabielle, nos Montes Pirineus, junto das margens do rio Gave, perto de Lourdes, na França. Por isso, ali acorrem piedosamente multidões de fiéis. A indicação é 1858, 1866. Aparição, primeira coisa, lá no Instagram, nós fizemos, acho que 2 anos atrás, uma live com o padre Cauê, que é pároco de Nossa Senhora de Lourdes aqui de Porto Alegre, inclusive uma paróquia que deve estar em festa hoje, que falou, né, justamente sobre essa história da aparição de Lourdes, sobre Santa Bernadette. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui, ah, no TikTok e no Instagram, essa live no Instagram, eu vou ver se eu consigo só liberar, senão eu vou tentar baixar, postar de novo, vou ver como é que funciona. Procurem aqui nos nossos canais para ver se vai rolar, tá. Eu me lembrei disso agora, senão eu já tinha preparado. Mas lembrei porque inclusive ontem no Instagram, eu falei um pouco do Padre Cauê, sobre o fim de semana que a gente, pôde conversar com o pessoal do CLJ, a convite dele, levar as gurias para conhecer um pouco de um retiro do CLJ e tudo mais, então também vale lembrar que lá no TikTok e no Instagram nós temos conteúdos diferentes, vale seguir por lá também. Mas Nossa Senhora de Lourdes é uma aparição ali da metade do século XIX, mais ou menos. Século XIX, esse que é a sequência de toda aquela série de eventos da Revolução Francesa, passando por Napoleão. Então aqui a gente está mais ou menos 60 anos depois da Revolução Francesa, imaginem. A gente está no segundo Império Francês com Napoleão III, mas a gente está numa França, especialmente falando de igreja, que é herdeira, e nesse sentido herdeira de uma tragédia. A igreja foi destruída nesses períodos da Revolução e de Napoleão. A igreja francesa, especificamente, inclusive, volta e meia no martirológio nós temos alguns mártires de lá, mas foi uma igreja que foi muito subjugada, que teve uma igreja estatal, etc. Então não foi só a perseguição do martírio, mas justamente esse aparelhamento da igreja, né, uma igreja que passa, a servir. Tô com essa camiseta toda torta. A servir o
o Estado ao invés de servir a Deus. Ah, bem importante aqui, o próprio elogio nos traz, tá? 4 anos depois da proclamação da Imaculada Conceição. Nós vamos ter Nossa Senhora das Graças antes da Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Lourdes logo depois. Pensem que 4 anos naquele, eh só de comunicação já é um período curto pensando em comunicar alguém, né, naquele momento. Mas pensando nessa informação chegar no povo, Santa Bernadette, por exemplo, que é a vidente de Lourdes, era uma menina do campo, uma camponesa, sem instrução. Quer dizer, até que essa informação chegasse, é muito possível, não sei se necessariamente provável, mas é bem possível que ela sequer soubesse sobre o dogma, e sabendo que ela sequer entendesse o que significava o dogma da Imaculada Conceição ter sido proclamado. Então é muito curioso que, são informações e as informações nós temos, se eu não me engano, 18 aparições, eh, ao longo, não me lembro de quanto tempo, mas nós temos 18 aparições de Nossa Senhora. A primeira delas se dá, a 11 de fevereiro, que é justamente o dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas muitas informações ali elas são informações que uma jovem camponesa como Santa Bernadette não teria condições de inventar, ou não teria informação, então, eh, a igreja inclusive, não demorou muito para conseguir dar uma resposta sobre essa aparição, também por conta eh, desse choque, assim, da mensagem, da forma como a mensagem chegou, do tipo de vidente que recebeu essa mensagem. Então, realmente, né, uma jovem analfabeta, depois virou religiosa, etcétera, mas, era uma criança camponesa, né, do interior, né, longe da vida urbana, recebeu uma aparição que confirmou um dogma recém-proclamado pelo Papa Pio IX. Então, eh, peça a intercessão hoje de Nossa Senhora de Lourdes, participe de uma missa de Nossa em honra a Nossa Senhora de Lourdes, se for possível. Uma devoção muito importante para a Igreja Católica. O Santuário de Lourdes é um dos santuários mais visitados do mundo. Então, hoje é com muita justiça que ela está no destaque de hoje. No segundo elogio, em Roma, junto à Via Ápia, no cemitério dedicado ao seu nome, Santa Soter, virgem e mártir, que, como se refere Santo Ambrósio, preferindo a fé à nobreza familiar e às honras humanas, não obedeceu à ordem de molar aos ídolos, nem se perturbou com os ultrajantes insultos, nem temeu a condenação à morte ao fio da espada. Cerca do ano 304. Aqui a gente está provavelmente na perseguição de Diocleciano, a última grande perseguição. Roma, vou mostrar para vocês aqui, né? Esse é o nosso conhecido mapa, é o mapa que a gente mais trata, eu acho. Mas a gente está falando aqui de Roma, do centro do Império, né? Num período de pré, paz constantiniano, ou seja, pré-Edito de Milão. Vejam, daqui irradia inclusive o poder das perseguições, especialmente nesse período onde as perseguições passaram a ser sistemáticas. Então, de fato, o Estado central, o imperador, propõe a perseguição, ou melhor, propõe a devoção ao imperador, propõe a idolatria ao imperador e, obviamente, impõe como pena o martírio àqueles que não cumprirem isso. Então, Santa Soter tá nesse contexto de que dar culto, prestar culto ao imperador é praticamente um imposto, né? E para além da própria questão do ego do imperador, a gente tem, eu já falei algumas vezes aqui, a questão de que não é só o imperador, não é só porque ele era vaidoso que ele propunha o martírio, propunha a violência contra aqueles que não prestavam culto a ele, mas porque se
algumas pessoas não prestassem, outras poderiam dizer que não prestariam e assim sucessivamente, e assim também, eh, com o imposto, com as taxas, etcétera. Então, isso na visão do imperador, na posição em que ele estava, quebraria a o tecido social. Inclusive, a gente vai ver que depois, na verdade, quem manteve o tecido social foi a Igreja Católica, foi a fé católica, quando Roma cai, né. Então, não poderiam estar mais errados, ainda que tivesse lógica aquilo, obviamente. Sob a ótica deles, claro. No terceiro elogio, temos a comemoração de vários santos mártires que foram presos na Numídia, hoje parte da Argélia. Vou mostrar para vocês aqui onde nós temos a Numídia. A Numídia é essa parte aqui entre a África Proconsulares e a Mauritânia. É muito próximo aqui, vejam, aqui a gente tem Cartago, é a região onde tem próximo de Hipona, então uma região no século IV, que é a data aqui, muito muito católica, intensamente católica, de muita fé. Durante a perseguição de Diocleciano, mesmo contexto anterior. E porque se recusaram a entregar as divinas escrituras, conforme ao édito do imperador, morreram torturados com cruéis suplícios. Então, essa mesma perseguição que a gente teve Santa Sotera aqui, nós temos uma série de vários santos mártires que não são nem nomeados. Provavelmente esse relato a gente tem por santos da época, como Santo Agostinho mesmo, como alguns sucessores e antecessores dele, eh, de grupos de pessoas, às vezes famílias, comunidades inteiras. Mas então nós temos uma pessoa, né, no dia de hoje, uma santa martirizada aqui e alguns santos martirizados aqui, na mesma perseguição, né, na mesma questão de, ó, é obrigatório cultuar o imperador. Aqueles que se colocarem contra vão ser mortos, martirizados. No quarto elogio temos São Castrense, mártir em Volturno, na Campânia. Data incerta, mas como ela está aqui entre o terceiro e o quarto elogio, ou seja, entre o século IV e os séculos, a virada do século V e VI, é bem possível que nós tenhamos São Castrense entre os séculos IV e V. Ou seja, ainda uma parte do Império Romano, talvez por volta da queda do Império Romano. Não temos informações sobre o tipo de martírio, se é um martírio romano, por exemplo, um martírio sob o Estado, se é um martírio sobre, povos pagãos, sobre hereges. Tudo isso é possível, né, especialmente se a gente está pensando na Itália desse século, que é a Itália, ela foi invadida, né, Odoacro toma, depois, os ostrogodos, o Império Bizantino vem pelo sul, depois a gente vai ter os lombardos mais para frente. Então a Itália, ela vai ser frequentemente, eh, tomada por povos, de modo que a gente pode simultaneamente ter, obviamente não o Império Romano e os novos dominadores ali pagãos, mas no mesmo século a gente pode ter, Estado Romano martirizando, novos, reis e enfim, líderes pagãos e hereges e diversos outras brigas ainda martirizando católicos. Também na Itália, São Secundino no quinto elogio, na Apulia, aí sim, virada do século V para o século VI, nós temos aquele mapa também bem conhecido, que é esse aqui. Ó, falei de Odoacro, é assim que a Itália ficou, eh, depois da queda de Roma. Lembrando que nós já naquele século, Odoacro toma, aqui Ravenna, que acaba sendo a capital, mas toma Roma. Nós vamos ter os ostrogodos vindos daqui, nós já tivemos os vândalos vindos daqui, nós vamos ter os bizantinos vindos daqui. Então, o vácuo de poder, né, todos são atraídos para lá pelo vácuo de poder. Esse é o momento de vida de São Secundino. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar, eh
na vida católica monástica, por exemplo, é nessa região também que nós vamos ter São Bento, Santa Escolástica, que nós vimos ontem, que a vida monástica vai se estender especialmente para cá primeiro, e daqui ela vai para outras regiões. Então, ao mesmo tempo que nós temos a própria Itália, politicamente, geograficamente, sofrendo essas pressões, nós temos a vida monástica meio que se esgueirando ou vivendo apesar disso, né. E os monges com por isso também a vida monástica é esse grande fio condutor, esse grande bastião da Igreja Católica nesse período, porque os bispos diocesanos, o papa, o clero diocesano, eles precisavam estar ali. E viver aquelas circunstâncias, enquanto os monges viviam a sua circunstância do seu monastério, mas eles não eram necessariamente ligados à política, à terra, naquele período, e podiam se deslocar melhor. Então enquanto é praticamente assim, enquanto a vida diocesana se instala, se enraiza e se defende e aguenta, tem fortaleza, a vida monástica avança e expande. São os 2 movimentos que a gente vê na igreja ao mesmo tempo, nesse momento. São Secundino como bispo, inserido nesse primeiro momento, especialmente na Itália, que era uma região já consolidada, né, não era porque nós temos também nesse período bispos indo ainda para além, para as fronteiras do que era o Império Romano, ou para além das fronteiras, mas aqui na Itália é uma questão muito de fortaleza, né, os bispos daqui foram, tiveram muita fortaleza, inclusive, primeiro bispo que nos aparece, primeiro bispo, peça a São Secundino, a todos os bispos que vão aparecer, nós vamos ter inclusive papas aqui, peça a eles pela intercessão pelo seu bispo diocesano, para que tenham fortaleza, para que defendam a fé. No sexto elogio, em Château-Landon, na Gália, São Severino Abade de Agone. No século VI, mesmo período, eh, deixa eu voltar aqui as riscalhadas, mas aqui a gente está falando da França, eh, essa divisão que eu estou mostrando aqui para vocês no mapa, aqui, não é, tá, a divisão política isso aqui é um período anterior ainda, a gente já tem nesse período a gente já tem esse reino aqui, ó, que é o reino franco, tendo se expandido já para mais, tá, especialmente aqui. Depois no final, no auge dele, no reino carolíngio, a gente vai ter o reino franco, né, muito maior, tanto que é ele que gera o império, o Sacro Império Romano Germânico. Mas aqui nesse período, São Severino é um abade na França merovingia ainda, ou seja, a dinastia que vem antes de Carlos Magno, é a dinastia que se converteu ao catolicismo. E nesse contexto, assim como no carolíngio, a vida monástica é muito importante. Isso que eu falei sobre a vida monástica na igreja, na Europa ali, ter esse caráter expansionista, né, ser o lado da igreja, a tropa, digamos, da igreja que expande, tem muito a ver com a influência que eles tiveram e com a importância que eles tiveram na França, no que hoje é a França, entre os francos. Então, eh sob essa expansão dos francos, os monges puderam se expandir com mais segurança e, por outro lado, a disciplina monástica, levar a liturgia para perto do povo, e a própria formação espiritual dos monges, fazia com que as comunidades se formassem, se estabilizassem, o que também era bom para os francos. Ainda que isso não fosse uma negociação comercial, né, ambos eram católicos e ambos queriam as mesmas coisas, mas as 2 coisas se combinaram para que ambos tivessem sucesso. Providência divina certamente age assim, né. Eh, no sétimo elogio, o sepultamento de São Gregório II, papa, que no tempo calamitoso do imperador Leão o Exáurico, imperador Leão é um imperador, bizantino, né, defendeu a igreja e o culto das sagradas imagens e enviou São Bonifácio a anunciar o evangelho na Germânia. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu tenho um mapa para mostrar para você sobre isso aqui. Século sexto, sétimo, oitavo, 731, século oitavo. É esse aqui.
Vamos lá. Vejam só, temos muitas informações aqui. No Império Bizantino, vejam aqui, nós temos, sediado aqui em Constantinopla, nós temos Leão o Exáurico, um dos tantos, Leão III, né, um dos tantos imperadores que foram iconoclastas. O iconoclasmo é uma ideologia que nasceu no Oriente, que negava as imagens. Ao contrário do que talvez vocês possam imaginar, especialmente pelos argumentos protestantes, ela não é uma um modo de ver, os ícones dos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, todos o universo católico, eh, cultuava os santos, venerava os santos através dos ícones, e era permitido fazer imagens de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, como ainda é hoje, né, nós católicos entendemos assim. Muitos protestantes vão trazer a informação de que não, os primeiros católicos não tinham ícones. Sim, tinham. E o iconoclasmo vem desse período aqui, tá. Então temos aqui a citação ao Papa, ao Imperador Leão III, em Constantinopla. Essa cor não fica boa aqui. Em Constantinopla. O Papa São Gregório II, obviamente em Roma. Esse mesmo Papa enviou São Bonifácio para a Germânia. São Bonifácio é o grande evangelizador dos povos germânicos, padroeiro da Alemanha. São Bonifácio, de acordo com a tradição, é o santo que nos trouxe que cristianizou a tradição do pinheiro de Natal, da árvore de Natal. Tem toda a história sobre ter vencido Thor, né, o carvalho, etc. Então, é ah, uma importante missão que ele recebeu, e aqui nós temos um santo grandioso que de fato combateu, né, mais uma vez, ó, combate com o Oriente e se preocupa com o Ocidente, com o Norte, enviando missionários. Então, ele dirigiu várias frentes e foi santo, né, nesse aspecto. Foi o 89º Papa, foi tão importante, inclusive isso é muito interessante, né. O sucessor dele é Papa Gregório III, então, quer dizer, é um trabalho que a igreja, né, os cardeais, a igreja entendia que devia ser feito, tanto que o sucessor dele adotou inclusive o nome. Eh, Nós temos inclusive nesse período, uma grande defesa da própria autoridade do Papa, que de tempos em tempos, especialmente, né, em heresias que vinham do Oriente sob o imperador, o Papa tinha que mais uma vez se reafirmar, né, defender a cátedra petrina, né. Então São Gregório II também está nesse contexto. No oitavo elogio nós também temos outro papa, também em Roma, o sepultamento de São Pascoal I em 824, que trasladou das catacumbas muitos corpos de santos mártires e os fez colocar honorificamente em diversas igrejas da cidade. São Pascoal I foi o 98º papa, então 100 anos mais ou menos depois de São Gregório II. Aqui sim nós já temos uma Europa quase toda carolíngia, né, hã, depois da morte do imperador Carlos Magno, mas com Roma muito ligada ao Império Carolíngio. E vejam que curioso aqui, nós tivemos lá em cima, eu esqueci de citar até, eh, mas nós tivemos, por exemplo, no segundo elogio em Santa Sotera, o elogio diz que como se refere Santo Ambrósio, ou seja, que Santo Ambrósio falou sobre Santa Sotera, que morreu em 304. Santo Ambrósio é alguns anos depois ali, inclusive mestre de Santo Agostinho, etc. Bispo de Milão, nascido na Germânia, onde São Bonifácio também pregou, né, na próxima Germânia, em Trèveris, na verdade, parte da Germânia que já estava para dentro, digamos, do, do Império Romano. Enfim, várias portas abertas. Mas o que eu quero dizer é, lá no início, no segundo elogio, nós temos um santo que fala sobre uma santa. Quer dizer, naquele momento, os bispos, e que vieram a ser grandes santos,
já se preocupavam com a veneração aos santos, com a vida dos santos, com divulgar a vida dos santos. Então, falar sobre os santos, registrar suas histórias. Santo Ambrósio, no século IV, está fazendo isso. Aí nós temos aqui, então, no século IX, São Pascoal, um papa que trasladou muitos corpos de santos e mártires e os fez colocar honorificamente em diversas igrejas da cidade. Então, 4, 5 séculos depois, nós temos mais um santo, apenas falando do dia de hoje, a gente não está fazendo a história da devoção aos santos, mas é um recorte de um martiriológio romano de um dia. Mais um santo que, preocupado com a importância da devoção aos santos, da comunhão dos santos, de conhecer a vida dos santos, se preocupa em trasladar os corpos, expor eles e colocar em lugares de honra nas igrejas, onde o povo podia acessar. Então, ah, vejam que nos detalhes do martiriológio a gente encontra a própria história do martiriológio, ou do culto aos santos, ou da importância dos santos na fé católica ao longo da história. No nono elogio temos na Borgonha Santo Ardão, abade de Tournus, em 1066. Aqui é a França de Filipe I. A gente está num tempo das grandes reformas monásticas, que eu sempre falo aqui, como Cluny, por exemplo. Então, é um momento novamente, de ápice da vida monástica. São Tournus Santo Ardão, abade de Tournus, tá nesse momento, assim, de preocupação em voltar às raízes da vida monástica, ao mesmo tempo de grandes santos contemporâneos que aprendem uns com os outros. Então, isso é outra coisa que volta e meia eu falo aqui, que santidade chama santidade. Então, observar os santos ao nosso redor, identificá-los e aprender com eles. É uma boa lição para esse elogio. No 10º elogio, em Chihuahua, São Pedro Maldonado, no México. Presbítero e mártir que durante a perseguição foi preso quando administrava o sacramento da Eucaristia e com um golpe mortal na cabeça mereceu alcançar o glorioso triunfo em 1937. A gente está aqui na questão cristeira, o governo de Plutarco, Elias Cages, né, que proibia o culto católico. Então é um governo anticlerical, revolucionário, etc, etc. Já falamos a gente está alguns dias falando sobre isso. Período importantíssimo para se estudar. Se tu não conhece, pesquisa vídeo, livro, pede minimamente para o chat GPT te contar, ou vai no Wikipedia pelo menos, vai ter alguma ideia do que aconteceu. É um período turbulentíssimo e que, de algum modo, é até chocante, porque me parece que a gente tem a dificuldade de entender que o mundo moderno, como é o nosso, faça perseguições como as perseguições de Roma, como as perseguições eh, do leste asiático do século XVII, XVIII. Isso aconteceu em 1937, no México, aqui do lado, um país catolicíssimo até hoje. Então, nós somos contemporâneos disso, praticamente, tá? Provavelmente nesse período tua avó estava nascendo, sei lá. Então, eh, vejam como é chocante isso. E por último, em Vinharós, em Castela, região da Espanha, o beato Tobias, nome de batismo Francisco Borrás Romeu, religioso da Ordem Hospitaleira de São João de Deus e mártir que durante a perseguição religiosa consumou o glorioso martírio em 1977. No mesmíssimo período aqui de São Pedro Maldonado, nós temos também um beato martirizado na Guerra Civil Espanhola, que também é um contexto recorrente. Aqui nós temos muitos elogios a mártires espanhóis nesse período, muitos religiosos, inclusive salesianos. Salesianos, inclusive, aparecem muitos. Da Ordem de São João de Deus, eu acho que é o primeiro que a gente pega, desde novembro para cá, né? Mas nós temos muitos. A presença dos religiosos na Espanha era muito grande, inclusive. E vejam que a vida religiosa, né, como vocação, como carisma, é algo muito odiado. Os padres eram, sim, muito odiados, mas a vida religiosa parece que tinha um especial ódio, assim, pela parte dos revolucionários, dos anticatólicos.
Então é um período também muito importante de se estudar. Tem bastante filmes e livros que retratam isso, é bem interessante de ver. Vidas de santos como, São José Maria Escrivá, que viveu nesse período e sobreviveu a esse período, portanto, pôde ter a vida registrada com mais intensidade, também nos trazem isso. Até tem um livro da Biblioteca Católica aqui, não sei se eu vou José Maria Escrivá, esse tá bem aqui, ó, embaixo do meu dedo. É um bom livro, né, com a história de São José Maria Escrivá e traz esse contexto da Espanha sob a Guerra Civil. Certo, terminamos aqui o nosso martirológio de hoje, dia 11 de fevereiro. Me conta aí se algum santo te chamou a tua atenção, santo ou beato. Se tu te sentir à vontade, me conta por quê, inclusive. Ah, foi porque a minha mãe era muito devota, porque tem o mesmo nome do meu pai, porque a minha família vem do mesmo lugar onde ele nasceu, onde ele morreu, porque essa época é uma época que eu gosto muito de estudar, ou porque eu gosto de uma história que se passa no mesmo período em que esse santo viveu, ou eu me sinto chamado pelo carisma da ordem dele. As possibilidades são muitas e não tenham medo de fazer essas relações, tá? Não tenham medo, isso é muito importante. E se nenhum desses santos te chamou a atenção, eu vou te sugerir alguns aqui, que talvez aprofundando um pouco a história, lendo um pouco mais, tu consiga te interessar, talvez pedir uma intercessão, etc. São Pedro Maldonado é um, com certeza, o Beato Tobias também. Os papas, São Pascoal I e São Gregório II, e pesquisem sobre Nossa Senhora de Lourdes e sobre Santa Bernadette. Não é o dia de Santa Bernadette, mas o dia da aparição, né, a festa da aparição, obviamente nos traz também a memória de algum modo da santa, da vidente. E Santa Soter também, porque se nós temos Santo Ambrósio falando sobre ela, certamente temos alguma coisa interessante. Lembrando que aqui embaixo estão os santos do dia listados, o link do Martirológio para vocês acessarem o próprio elogio. Deixa o teu like, tua inscrição, vai lá no Instagram, no TikTok para ver. Vou ver se eu consigo liberar aquela live com o Padre Cauê. E te espero no próximo Todo Santo Dia. Tchau.